esses exemplos de ponteiros, a gente viu que ponteiro pode ser uma coisa relativamente perigosa, porque eu faço a alocação manual, e aí eu tenho que lembrar dessa regra, que sempre que eu tenho um nil em algum lugar para alocar um ponteiro, eu preciso de um delete em algum outro lugar para desalocar isso que eu aloquei. Em grande parte das aplicações, quando eu preciso de alocação de memória dinâmica, isso não necessariamente é um inconveniente tão grande. É só questão de lembrar de colocar no mesmo escopo ali um delete. Mas se eu esquecer disso, isso pode ser um pouco perigoso. Porque, aliás, esquecer disso é perigoso porque se eu esquecer, aí eu vou ter aqueles exemplos de erro que eu mostrei na última aula, que seria alisamento de memória e um ponteiro que às vezes fica apontando para ninguém, por uma referência que é inválida. Então a gente tem algumas estratégias que é para evitar essa complexidade. Porque num programa muito grande, que aí eu aloquei vários endereços, e tem vários ponteiros e eles vão sobreviver na aplicação durante muito tempo, e mais de um ponteiro pode estar apontando para o mesmo recurso que eu criei. Isso pode ficar um pouco confuso e a gente errar o código e acabar não dando delete na hora que o último ponteiro deixa de apontar para aquele recurso. E aí eu vou ter vazamento de memória. Para evitar isso, o primeiro recurso que eu tenho são as referências. Então eu tenho um recurso. A primeira opção que eu vou fazer é não fazer ponteiro. Se eu posso trabalhar com um recurso de forma estática, se eu sei o tamanho dele, não preciso de alocação dinâmica de memória, não vou usar a alocação dinâmica de memória. Se eu quero guardar uma referência para algum elemento que já existe e esse elemento não existe, aí eu também vou evitar usar ponteiro bruto. E aí eu vou usar o que a gente chama de referência. No exemplo que a gente fez de ponteiros, no primeiro exemplo, eu tinha criado um número inteiro e tinha criado um ponteiro para esse número inteiro. E aí eu conseguia acessar esse número inteiro através do ponteiro. O ponteiro, ele não é dono do recurso, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui eu tenho um n. E aí se eu fizer um ponteiro apontando para esse n, eu não preciso deletar ele depois. Porque o ponteiro é só uma referência para esse n. Mas esse n não precisa ser deletado. Eu não preciso do delete porque eu não teve o nil. E aí nesse caso, em vez de usar o ponteiro, eu vou usar uma referência, que ele tira essa confusão. Então, por exemplo, eu tenho n. Eu poderia criar um ponteiro para esse n, sim, int, um ponteiro para o número inteiro, que eu chamo ele de R1, chamo aqui de R0, e ele aponta para o endereço do n. Isso pode me causar uma confusão, porque se a minha intenção com esse r é só servir como uma referência, como se fosse um atalho para acessar o n, então eu não preciso de um ponteiro, porque esse meu R0 ele nunca vai ser nulo, eu nunca vou fazer ele apontar para outro valor. Então, em vez de criar um ponteiro, eu uso uma referência. O que é uma referência? A referência funciona como um ponteiro, ela guarda o endereço de outra variável, mas em vez de ter aqueles operadores de desreferenciar, de pegar o valor apontado, de pegar o endereço, de pegar o endereço guardado, não. Ela funciona como se fosse um apelido para aquela variável. Então eu criei uma referência R1 para minha variável n. Internamente, esse meu R1, então o operador aqui é esse i comercial, em vez do asterisco. O i comercial do lado direito quer dizer o operador de endereço. Do lado esquerdo quer dizer que eu estou criando uma referência. O meu R1 é só uma referência para o meu n, que está em outro lugar. Aqui eu criei um R2, que é uma referência para o R1. Então aqui, o R2. E o R3 é uma referência para o n. Ou seja, todo mundo aqui está apontando para o mesmo valor. Ou está se referindo para o mesmo valor. Que a gente, como referência, já não diz apontar. E aí, se eu imprimir o n, eu vou ter 1. Se eu imprimir o R1, eu vou ter 1. Se eu imprimir o R2, eu vou ter 1. Se eu imprimir o R3, eu vou ter 1. Está todo mundo apontando para aquele aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, mudar esse valor do n para 2, o valor de todo mundo é 2. Porque o R1, R2 e R3 são só referências para o n. Ou seja, são só atalhos, vamos dizer assim, para o n. São apelidos para o n. E isso me resolve um problema. Porque aqui agora a sintaxe da referência é igual a sintaxe de uma variável normal. Não é como o ponteiro que eu preciso desreferenciar e ver qual é o valor apontado, etc. Então, quando a minha intenção é só ter uma referência para outra variável, em vez de criar um ponteiro, que pode causar confusão, eu crio uma referência. E a referência eu tenho ela garantido que ela nunca pode ser nula. A referência não pode apontar para nulo. Então, o operador de desreferenciar ele para de fazer sentido, porque sempre que eu desreferenciar, eu teria um valor válido. Então, a mesma coisa aqui, ó. Criei um arranjo e criei uma referência para o arranjo. Posso fazer isso também, sempre no arranjo. Então, aqui, ó, os dois me deram o mesmo endereço. Posso criar uma referência para um ponteiro. Então, aqui, ó, eu tenho um ponteiro para número inteiro e eu tenho uma referência para ponteiro para número inteiro. Eu chamei de PPR. Na hora que eu imprimo o valor do P, ele tem esse endereço D0 guardado. Na hora que eu imprimo o valor do PPR, ele está com o mesmo endereço lá. E eu posso criar uma referência para o valor apontado pelo P, se eu quiser também. Então, o valor apontado pelo P é 3. E aí eu criei uma referência para o número inteiro e aqui eu peguei o valor apontado pelo P. E aí a referência, ela guarda o endereço desse valor apontado. Na hora que eu imprimo o meu PPR, ele me deu 3. Ou seja, esse PPR é só um atalho também para o meu P, ou para o valor apontado pelo P. E aí a sintaxe aqui é muito mais agradável. Eu não preciso fazer assim, desreferenciar. Então, se a minha intenção é só criar uma referência, eu crio uma referência, não crio um ponteiro. Aqui eu deletei o P, através do P original. Então, ela resolve parte do problema. Depois que eu deletei o P, esse PPR ainda está apontando para um valor inválido, ou está referenciando um valor inválido. Esse problema dos ponteiros ele ainda existe. Mas a referência, pelo menos, ela deixa claro que a relação de propriedade é diferente. Ou seja, o R1 é um atalho para o N,
mas esse valor aqui, esse número 1, ele pertence ao M e não ao R1. E aí eu sei que eu não preciso dar nil, não preciso dar delete com minhas referências, porque as referências são só referências para outras coisas. Então essa é a segunda opção.